Um pedido desesperado do meu marido desencadeou uma tempestade de segredos. Não vá à festa do meu chefe, ele implorou com olhos aflitos. O motivo por trás desse apelo me deixou sem chão, revelando uma teia de mentiras que ameaçava destruir nosso casamento de 15 anos. Uma história sobre confiança traída, identidades ocultas e o poder da verdade. Emocione-se com cada revelação. Deixe seu like e comente. Você já descobriu um segredo que mudou tudo? Quando meu marido me pediu desesperadamente para não comparecer à festa de aniversário de seu chefe, jamais imaginei o abismo de segredos que se abriria diante de mim. Casada há 15 anos com um homem que sempre considerei transparente como cristal, eu, uma professora de literatura de meia-idade, conhecida por minha intuição aguçada, determinação inabalável e empatia profunda, me vi subitamente confrontada com uma súplica que contradizia tudo o que construímos juntos. O evento aconteceria no luxuoso condomínio fechado à beira-mar, onde a elite da cidade se reunia para ostentar riqueza e influência, um mundo do qual sempre mantive distância confortável. A insistência dele parecia desproporcional. Olhos baixos, voz trêmula, mãos inquietas, sinais que não combinavam com o contador metódico que eu conhecia. É apenas trabalho, argumentei, confusa com sua resistência. O que poderia ser tão terrível numa simples comemoração corporativa? Minha curiosidade natural, muitas vezes minha maior virtude e também meu maior defeito, não me permitiu recuar. Decidi ir, mesmo contra seus apelos, carregando comigo a crescente inquietação de estar traindo sua confiança. Ao adentrar o salão de festas ricamente decorado, captei o olhar de pânico do meu marido do outro lado do ambiente. Ao seu lado, a anfitriã, esposa do chefe, me observava com uma familiaridade desconcertante. Seu sorriso não era o de quem conhece a esposa de um funcionário pela primeira vez. Foi então que percebi. Meu celular vibrava incessantemente, com mensagens de um número desconhecido. Você deveria ter ouvido seu marido. Agora é tarde. Naquele momento, senti o chão desaparecer sob meus pés. A mansão, com seus lustres de cristal e tapetes persas, pareceu girar ao meu redor, enquanto tentava manter a compostura. A dona da casa aproximou-se com passos calculados, cada clique de seu salto no mármore ecoando em minha confusão. Seu perfume caro invadiu meu espaço antes mesmo de suas palavras. Finalmente conhecemos a famosa esposa, exclamou em voz alta, seu braço enlaçando meus ombros com uma intimidade que me fez estremecer. Então, inclinando-se para o que parecia ser um abraço cordial, sussurrou em meu ouvido com voz doce e venenosa. Ou deveria dizer, irmã? Um frio percorreu minha espinha. Afastei-me alguns centímetros, buscando seu rosto, estudando cada linha, cada contorno, como se examinasse um texto enigmático. E lá estavam. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de sobrancelhas, aquele leve tremor no canto da boca quando sorria. Como uma professora de literatura que sou, sempre acreditei que reconheceria uma metáfora quando a visse, mas nunca imaginei que encontraria uma tão cruel estampada em um rosto que era quase o meu. Acho que houve algum engano, respondi, mantendo a voz firme, enquanto minha mente vasculhava desesperadamente memórias de infância em busca de qualquer menção a uma irmã. Filha única, criada por pais idosos numa cidade pequena, minha história sempre pareceu simples, linear, sem espaço para capítulos escondidos. Engano nenhum, querida. Ela sorriu, seus dentes perfeitamente alinhados, suas mãos perfeitamente manicuradas agora segurando as minhas. Separadas quando bebês, após aquela terrível enchente em Ribeirão das Flores. Nossos pais... Bem, seus pais adotivos nunca contaram? Que pena. Meu marido finalmente conseguiu atravessar o salão, seu rosto uma máscara de culpa e apreensão. Clara, podemos ir para casa? Por favor. Sua voz tremia tanto quanto suas mãos quando tentou tocar meu braço. Você sabia? Não foi uma pergunta. A compreensão me atingiu como uma pedra. Todo esse tempo você sabia. Descobri há 6 meses, confessou, evitando meu olhar. Um teste de DNA corporativo que o chefe incentivou todos a fazerem. Os resultados apareceram como uma coincidência inacreditável. Ele me fez assinar um acordo de confidencialidade, ameaçou meu emprego
nossa estabilidade, um acordo de confidencialidade sobre a minha própria vida? Minha voz elevou-se, atraindo olhares curiosos. Senti o amargor da ironia na garganta. Que conveniente para todos vocês, decidindo nos bastidores sobre informações que me pertencem. A mulher que clamava ser minha irmã, Helena, como depois descobri chamar-se, observava nosso embate com a satisfação de quem finalmente assiste ao clímax de uma peça que ela mesma escreveu. Seu marido, um homem corpulento com anéis, em todos os dedos aproximou-se com taças de champanhe. Ao reencontro das irmãs, Mendonça, brindou ele, elevando sua taça. Os convidados, alheios ao drama real que se desenrolava, ergueram suas taças em resposta automática. Fitei aquelas bolhas douradas subindo em minha taça, um redemoinho efervescente como meus pensamentos. E se eu não quiser brindar a isso? Perguntei, deixando a taça intocada sobre a mesa mais próxima. E se eu preferir brindar a honestidade que faltou neste teatro todo? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Virei-me para sair, mas Helena segurou meu pulso com força surpreendente. Você não entende o que está em jogo aqui, sussurrou, seu sorriso social permanecendo intacto para os observadores. Temos uma herança a reclamar, documentos para assinar. Nossos avós deixaram um fundo que só pode ser acessado com nós duas presentes. Engraçado como o destino funciona, respondi, desvencilhando meu braço de seu aperto. 15 anos dando aulas sobre tragédias gregas, e agora vivo uma, completa com reconhecimentos tardios e ganância familiar. Abandonei a festa com passos rápidos, ignorando os chamados do meu marido. A brisa marinha não conseguiu refrescar o calor da humilhação que sentia. No estacionamento, as mensagens continuavam chegando ao meu celular. Finalmente as li, uma sequência de advertências anônimas. Ela não é quem diz ser. Cuidado com os documentos que assinar. Seu marido foi comprado. Dirigi para casa em piloto automático, minha mente um turbilhão de perguntas sem respostas. Nossa casa, um sobrado modesto que construímos com tanto orgulho, parecia agora um cenário falso, parte de uma vida que eu não tinha certeza se ainda me pertencia. As próximas semanas foram um exercício de contenção emocional. Não confrontei meu marido imediatamente. Uma decisão calculada que surpreenderia meus alunos, acostumados com minhas análises apaixonadas de literatura. Em vez disso, observei. Recolhi informações. Analisei cada palavra, cada gesto, cada ligação telefônica murmurada no escritório com a porta fechada. Enquanto isso, Helena lançou uma ofensiva de aproximação. Presentes caros começaram a chegar. Um relógio antigo que ela alegava ter pertencido à nossa mãe biológica. Joias com nossas iniciais entrelaçadas. Convites para eventos exclusivos onde seria apresentada à alta sociedade como a irmã, recém-descoberta. Você deveria dar uma chance a ela, argumentou meu marido durante um jantar silencioso, 3 semanas após a festa. Helena só quer compensar o tempo perdido. Como você sabe exatamente o que ela quer, Ricardo? Cortei meu filé com precisão cirúrgica. Vocês têm discutido muito sobre mim, presumo. Ele engoliu em seco, confirmando minha suspeita. Ela é sua irmã, Clara. Sangue do seu sangue. Sangue. E sem humor. Conveniente como esse argumento sempre aparece quando alguém quer algo de você. Nossos 15 anos juntos não valem o sangue que supõe correr nas veias dela? O fato de você ter mentido para mim durante 6 meses não contamina esse sangue todo? Você não entende a pressão que sofri, as ameaças. Poderia perder meu emprego. E eu perdi a confiança no meu marido, pousando os talheres com... Cuidado. Continuei. Sabe o que ensinamos aos alunos sobre tragédias clássicas? Que o verdadeiro conflito nunca é entre o bem e o mal, mas entre 2 bens incompatíveis. Sua segurança profissional contra meu direito à verdade. Que escolha nobre você fez. Ricardo não respondeu. Seu silêncio uma confissão mais honesta que qualquer explicação. Retirei-me para o quarto de hóspedes, onde passei a noite revendo álbuns de família, buscando pistas que pudessem confirmar ou desmentir a história de Helena. Encontrei apenas o que já conhecia. Fotos de meus pais adotivos, já falecidos, segurando-me ainda bebê, documentos de adoção que nunca escondi nem questionei.
No dia seguinte, recebi uma ligação da secretária de Helena. A senhora Helena Mendonça Albuquerque gostaria de convidá-la para um fim de semana em seu resort particular em Angra. É uma oportunidade para conhecer outros membros da família e discutir assuntos de interesse mútuo. Assuntos de interesse mútuo, repeti, saboreando a formalidade vazia da frase. Que expressão conveniente para dinheiro, não é mesmo? Um silêncio constrangido seguiu-se do outro lado da linha. Devo informar a senhora Helena que a senhora não aceitou o convite? Diga à senhora Helena que estou curiosa para descobrir quantos outros parentes perdidos ela encontrou através de testes de DNA corporativos. Estarei lá. Decidi jogar o jogo dela. Se Helena queria uma irmã, teria uma. Observadora, analítica e muito menos ingênua do que ela esperava. Ricardo tentou dissuadir-me, claro. Não é seguro ir sozinha, insistiu ele, parado à porta do quarto enquanto eu arrumava minha mala. Pelo menos me deixe acompanhá-la. Para quê, Ricardo? Para traduzir as mentiras dela para uma linguagem que eu possa entender melhor? Ou para garantir que eu não descubra outras verdades inconvenientes? O resort revelou-se uma mansão colonial restaurada, com vista para o mar e uma equipe de funcionários maior que o departamento de literatura da universidade onde eu lecionava. Helena recebeu-me com o entusiasmo exagerado de uma apresentadora de programa de auditório. Minha querida irmã, exclamou, abraçando-me diante de uma plateia de rostos curiosos. Finalmente em casa, onde sempre deveria ter estado. Curioso como casa se tornou um conceito tão elástico ultimamente, respondi, desvencilhando-me delicadamente. Há uma semana eu tinha certeza de onde era a minha. Ela riu como se eu tivesse feito uma piada encantadora, então sussurrou. Temos documentos importantes para revisar esta noite. Nosso advogado chegará após o jantar. O jantar foi um espetáculo elaborado de ostentação e falsa intimidade. Helena apresentou-me a primos distantes que eu nunca soube existirem, tios e tias que aparentemente sempre lamentaram minha ausência, embora nenhum tenha se dado ao trabalho de me procurar nos últimos 50 anos. A cada nova apresentação, eu sorria e acrescentava mentalmente à minha lista de perguntas sem resposta. E como exatamente vocês confirmaram que sou parte desta família? Perguntei durante a sobremesa, dirigindo-me à mesa inteira. Além do teste de DNA conveniente que coincidentemente ocorreu na empresa do marido de Helena, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Uma tia de aparência aristocrática pigarreou. Os olhos, querida. Você tem os olhos dos Mendonça. Inconfundíveis. Inconfundíveis. Como um teste de DNA independente seria? Sugeri, saboreando meu sorvete de pistache. Porque sabe, como professora de literatura, aprendi a desconfiar de reconhecimentos baseados apenas em características físicas. As tragédias gregas estão cheias desses equívocos. Helena interveio rapidamente. Não seja absurda, Clara. Ninguém está questionando nossa relação. Os documentos comprovam tudo. Quais documentos? Insisti, porque até onde sei, meus documentos de adoção não mencionam uma irmã gêmea perdida numa enchente. Mencionam apenas uma criança abandonada na porta de um orfanato. O advogado chegou pontualmente após o café, carregando uma pasta de couro que parecia mais velha que ele próprio. No escritório privativo de Helena, ele espalhou papéis amarelados sobre a mesa de mogno, certidões de nascimento, registros hospitalares, documentos do orfanato. Como podem ver, senhoras, estes registros confirmam que foram separadas após o desastre natural em Ribeirão das Flores. A certidão original mostra o nascimento de gêmeas. Examinei cuidadosamente cada documento, anos de análise literária tendo me ensinado a identificar inconsistências em textos. Esta é a assinatura do diretor do orfanato, apontei. Ela aparece com grafia ligeiramente diferente em cada documento. E a data neste registro hospitalar? O hospital de Ribeirão das Flores foi destruído 3 dias antes, segundo reportagens da época que consultei. Helena empalideceu, mas recuperou-se rapidamente. Burocracia da época, querida. Você sabe como eram os registros nos anos 70. O importante é que o DNA confirma nossa relação. E mais importante ainda, ela deslizou outro documento em minha direção. É que nossos avós deixaram um fundo considerável que só pode ser acessado com a assinatura de ambas as netas.
O valor mencionado no documento fez meus olhos se arregalarem involuntariamente. Era mais dinheiro do que eu veria em várias vidas de salário de professora. E, obviamente, continuou Helena, interpretando minha surpresa como cobiça, dividiremos igualmente, meio a meio, irmãs, afinal. Obviamente, repeti, minha mente calculando rapidamente. E essa fortuna esteve apenas esperando todos esses anos? Ninguém tentou reclamá-la antes? Nossos avós eram excêntricos e desconfiados, explicou ela, servindo-nos conhaque em taças de cristal. O dinheiro ficou em um fundo bloqueado, acumulando juros, até que ambas as netas pudessem assinar juntas. Que conveniente, murmurei, aceitando a bebida. E que sorte a sua ter descoberto tudo isso justo agora. Quando voltei ao meu quarto, encontrei um envelope deslizado por baixo da porta. Dentro, uma nota anônima e fotografias antigas. A nota dizia simplesmente: ela já fez isso antes. Procure por Operação Parente Perdido. As fotografias mostravam Helena ao lado de diferentes pessoas ao longo dos anos, todas com alguma semelhança física com ela, todas em situações similares à minha, assinando documentos, em eventos sociais, parecendo confusas ou emocionadas. Na parte de trás de uma das fotos, uma data e um nome. Caso Fernanda Cardoso, liquidado 2015. Meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Estou no hotel na cidade. Precisamos conversar. Tenho provas. É urgente. Respondi com um simples. Quarto, 237, agora. Então acrescentei num impulso de amarga ironia. Suponho que para melhor ou para pior incluía este cenário de conspiração também. Ricardo chegou 1 hora depois, parecendo ter envelhecido anos nas semanas desde a festa. Carregava uma pasta similar à do advogado de Helena, mas muito mais gasta, com documentos claramente recolhidos às pressas. Não sei por onde começar, disse ele, afundando na poltrona do quarto. Cometi erros terríveis, Clara. Fui fraco, ganancioso e estúpido. Comece pelo princípio. Instruí, mantendo minha voz neutra, como se estivéssemos discutindo um plano de aula. E não omita nada desta vez. A história que se seguiu confirmou minhas piores suspeitas e revelou outras que nem havia considerado. Ricardo havia descoberto, através de um antigo funcionário da maternidade de Ribeirão das Flores, que os registros tinham sido adulterados recentemente. Não havia registro de gêmeas, apenas de uma única criança. Eu. Abandonada após o desastre. Helena havia criado toda a farsa para acessar um fundo financeiro que, embora real, não exigia 2 netas para ser liberado. Exigia apenas provas de parentesco com a família Mendonça. Provas que ela não possuía, mas que eu, inadvertidamente, poderia fornecer. Por que não me contou antes? Perguntei, a dor da traição renovando-se a cada revelação. Ela me ofereceu uma promoção, Clara. Diretor financeiro. O dobro do salário, benefícios que resolveriam todos os nossos problemas. Ele hesitou, então continuou, lágrimas nos olhos. E quando comecei a questionar, a investigar, ela me ameaçou. Tem provas de um erro contábil que cometi anos atrás. Um erro que poderia me custar a licença, talvez até liberdade. Então você decidiu sacrificar nossa confiança, nosso casamento, para salvar sua pele. Não era uma pergunta. Tentei protegê-la, implorei para que não viesse à festa. Proteger-me mantendo-me ignorante? Levantei-me, incapaz de conter a raiva que finalmente transbordava. Essa é a desculpa que todos os mentirosos usam, Ricardo. Fiz isso para protegê-la, como se eu fosse uma criança, incapaz de lidar com a verdade, incapaz de participar das decisões sobre minha própria vida. Ele encolheu-se na cadeira, parecendo menos que a metade do homem que eu acreditava ter. Casado, o que vai fazer agora? A pergunta pairou no ar como fumaça. O que eu faria? A professora metódica que analisava textos clássicos com precisão cirúrgica agora se via no centro de uma trama digna de Shakespeare. Parte de mim queria simplesmente fugir, voltar para nossa casa, trancar a porta e fingir que nada disso havia acontecido. Outra parte, mais sombria, mais fria, queria vingança,
Contra Helena, contra Ricardo, contra todos que haviam me manipulado como um peão em seu jogo de ambições. Vou fazer o que sempre ensinei meus alunos a fazer. Respondi finalmente. Vou até o final da história. Vou descobrir toda a verdade, não importa quão dolorosa seja. E então, apenas então, decidirei o que fazer com você, com ela, com tudo isso. A manhã seguinte, trouxe um café da manhã elaborado no terraço e a notícia de que Helena havia organizado uma cerimônia de reunificação familiar para o fim do dia. É uma tradição da família, explicou ela, servindo-me café em porcelana delicada. Uma forma de oficializar sua entrada no clã Mendonça. Sorri, concordando com tudo, interpretando o papel da irmã deslumbrada e grata que ela esperava. Enquanto isso, Ricardo, seguindo minhas instruções por telefone, contatava cada pessoa nas fotografias que eu havia recebido, montando um quadro completo das operações de Helena. Pouco antes da cerimônia, recebi um pacote entregue por um mensageiro. Dentro, um álbum meticulosamente organizado detalhando outras 5 pessoas que haviam sido abordadas como parentes perdidos dos Mendonça nos últimos 10 anos. Todas haviam assinado documentos similares aos que me foram apresentados. Todas haviam morrido em acidentes trágicos, dentro de 1 ano após as assinaturas. Entre os documentos, reconheci a caligrafia de Ricardo em diversas notas e cálculos. Seu envolvimento era mais profundo e antigo do que ele admitira. Não era apenas um funcionário chantageado, era um cúmplice ativo, recrutado para identificar potenciais parentes através da empresa. A cerimônia foi realizada no jardim principal, sob um gazebo decorado com orquídeas raras e velas perfumadas. Cerca de 30 pessoas da família compareceram, todas vestidas formalmente, todas exibindo o mesmo sorriso artificial que eu já reconhecia como marca registrada dos associados de Helena. No momento crucial, quando o advogado apresentou os documentos finais para minha assinatura, ergui-me da cadeira designada e caminhei calmamente até o centro do gazebo. O vestido de seda que Helena insistira que eu usasse farfalhava suavemente com cada passo, como um anúncio de minha chegada ao palco principal. Antes de assinar qualquer coisa, comecei, minha voz projetada como nas salas de aula. Gostaria de compartilhar uma descoberta fascinante. Retirei da bolsa o álbum recebido mais cedo. Parece que a família Mendonça é verdadeiramente prodigiosa em produzir parentes perdidos. 5 nos últimos 10 anos, se não me engano. Todos curiosamente mortos pouco depois de resolverem seus assuntos financeiros. O murmúrio que percorreu a audiência foi como uma onda se formando. Helena levantou-se bruscamente. Clara, você está confusa. O estresse dessa redescoberta familiar, claramente... Não estou confusa, Helena. Estou finalmente clara, como meu nome sempre prometeu. Virei-me para os convidados. Algum de vocês já se perguntou por que tantos parentes aparecem e desaparecem? Já verificaram independentemente as alegações de parentesco? O advogado tentou intervir. Senhora, estes são assuntos privados que... Privados como a falsificação de documentos de orfanato? Interrompi, minha voz afiada como uma navalha. Ou privados como a morte de Fernanda Cardoso, que convenientemente deixou sua parte do fundo familiar para Helena antes de seu acidente de carro. Um dos convidados mais velhos levantou-se, sua expressão grave. Do que exatamente você está falando, jovem? Antes que pudesse responder, as portas do jardim se abriram. Uma mulher simples, de meia-idade, vestida com roupas modestas e sem maquiagem, entrou acompanhada por Ricardo e por um homem mais velho que eu reconheci das fotos como o antigo funcionário da maternidade. Esta, anunciei, indicando a recém-chegada, é Teresa Santos, minha verdadeira irmã gêmea, localizada através de um teste de DNA legítimo que realizei secretamente há 2 semanas. Teresa foi adotada por uma família de agricultores e viveu toda a sua vida a 100 quilômetros daqui, sem jamais saber de minha existência até Ricardo encontrá-la. Teresa avançou timidamente, seus olhos, idênticos aos meus, marejados de lágrimas genuínas. Procurei por você toda a minha vida, disse ela simplesmente. Nossos pais adotivos tentaram encontrá-la, mas os registros estavam sempre incompletos ou inacessíveis. O funcionário da maternidade deu um passo à frente, segurando documentos originais e desgastados.
Helena Albuquerque nunca foi uma Mendonça. Ela trabalhou como auxiliar administrativa no orfanato há 20 anos e teve acesso aos registros. Vem falsificando documentos desde então, criando parentes perdidos para acessar fundos de famílias ricas através de falsos testes de DNA. O caos que se seguiu foi tanto trágico quanto libertador. Helena tentou fugir, apenas para ser detida por seguranças chamados previamente. Seu marido, o chefe de Ricardo, admitiu saber de parte do esquema, mas alegou desconhecer os acidentes que eliminavam os falsos parentes após sua utilidade terminar. Ricardo, tremendo como uma folha ao vento, finalmente confessou sua participação, completa, não apenas para mim, mas para todos os presentes. Havia sido recrutado 3 anos antes. Sua expertise contábil útil para identificar candidatos financeiramente vulneráveis à manipulação de Helena. Sua posição na empresa permitia acesso a dados que facilitavam a busca por pessoas com características físicas similares à família-alvo. E eu? Perguntei, quando finalmente ficamos sozinhos, após declarações à polícia e promessas de cooperação com as investigações. Onde eu me encaixo nesse quebra-cabeça grotesco? Você. Era diferente, admitiu ele, evitando meu olhar. Quando descobri sua relação real com Teresa, percebi que Helena havia encontrado um verdadeiro par de gêmeas separadas. Você seria a legitimação final de seu esquema, uma história real para encobrir todas as falsas que vieram antes. Você decidiu me proteger não contando nada. Minha voz estava cansada, desprovida da raiva que havia me sustentado nas últimas semanas. Que nobre. Tentei mantê-la longe da festa, longe de Helena. Foi minha última tentativa desesperada de protegê-la sem me expor, enquanto protegia sua promoção, seu emprego, sua liberdade. Ele não respondeu. Não havia resposta possível. Os 6 meses seguintes foram uma montanha-russa emocional que teria feito meus alunos de literatura contemporânea suspirarem de admiração pela complexidade narrativa. Helena e seus associados enfrentaram acusações criminais por fraude, falsificação e, eventualmente, por homicídio, à medida que os acidentes de seus antigos parentes foram reexaminados. Ricardo evitou a prisão cooperando integralmente com as autoridades, mas sua carreira no setor financeiro terminou com uma proibição permanente de atuar na área. Nosso casamento entrou em um período de separação, que inicialmente acreditei ser apenas o prelúdio do fim inevitável. Surpreendentemente, foi Teresa quem me impediu de finalizar o divórcio imediatamente. 15 anos não se apagam em um dia, observou ela, em uma de nossas longas conversas enquanto reconstruíamos a relação que o destino nos havia negado. Ele cometeu erros terríveis, sim, mas também foi ele quem finalmente me encontrou, quem reuniu as provas contra Helena. Por desespero, não por virtude, argumentei. Os verdadeiros atos de coragem frequentemente nascem do desespero, respondeu ela, com uma sabedoria simples que me fez questionar qual de nós realmente havia recebido a melhor educação. Teresa tornou-se minha âncora naquele período turbulento. Sem pretensões ou ares de grandeza, sem mansões à beira-mar ou joias caras para impressionar, ela ofereceu o que Helena nunca poderia: autenticidade. Visitei sua pequena propriedade, rural, conheci seus filhos, meus sobrinhos, e gradualmente reconstruí minha compreensão de família, agora baseada em conexões reais em vez de documentos forjados ou expectativas sociais. O fundo dos Mendonça revelou-se real, embora muito menor do que Helena havia alegado. Como herdeiras legítimas, Teresa e eu recebemos uma soma que, dividida igualmente, proporcionou segurança sem opulência. Teresa investiu sua parte na expansão de sua propriedade. Eu criei uma fundação de bolsas de estudo para alunos de literatura de comunidades carentes. Ricardo, após meses de terapia de casal e individual, encontrou emprego como consultor em uma pequena empresa, onde seu talento numérico poderia ser valorizado sem as pressões ou tentações que o haviam levado ao abismo ético. Nosso casamento sobreviveu, não intacto certamente, mas transformado, reconstruído sobre bases mais honestas e menos idealizadas. À medida que o escândalo se dissipava na memória pública, encontrei-me refletindo sobre as lições que extrairia se toda aquela experiência fosse um dos romances que eu analisava em sala de aula. Quais seriam os temas centrais? Identidade, certamente. Confiança traída.
Redenção, talvez? A ironia da professora de literatura envolvida em uma trama digna dos clássicos não me escapava. Hoje, quando relembro o momento em que meu marido implorou: "Por favor, não vá à festa do meu chefe", vejo não apenas o início de um pesadelo, mas também o começo relutante de um despertar necessário. Sua súplica desesperada, que na época interpretei como controle ou insegurança, era na verdade o último esforço de um homem dividido entre lealdades impossíveis. Se pudesse falar com minha versão mais jovem, aquela que entrou confiante, naquela festa fatídica, diria a ela para seguir em frente mesmo assim. A dor foi real, a traição cortante, mas sem aquela noite eu jamais teria descoberto a força que habitava em mim. Jamais teria encontrado minha verdadeira irmã. Jamais teria visto além da superfície cristalina do meu casamento para encontrar sua verdadeira essência, com todas suas imperfeições e possibilidades. Há 2 meses, ao completar 65 anos, organizei um jantar simples em nossa casa renovada. Teresa e sua família vieram da fazenda. Ricardo, agora mais magro e com cabelos grisalhos, preparou a sobremesa favorita de todos. Alguns alunos queridos trouxeram flores e perguntas sobre os clássicos que ainda leciono, agora com uma compreensão mais profunda dos abismos que separam e conectam os seres humanos. Durante o brinde, Teresa ergueu sua taça com um sorriso sereno. A verdade, por mais dolorosa que seja, e aos recomeços, que nunca são tarde demais. Ergui minha taça em resposta, observando como a luz do entardecer atravessava o cristal, criando pequenos arco-íris sobre a mesa. "A clareza", respondi, saboreando finalmente a ironia do meu próprio nome. "Que nunca mais sejamos cegadas por mentiras, nem mesmo aquelas que contamos a nós mesmas." O que começou com um pedido desesperado transformou-se numa jornada de autodescoberta que me forçou a questionar não apenas a confiança em meu casamento, mas minhas próprias concepções sobre identidade, pertencimento e o verdadeiro significado de família. Hoje, quando olho para trás, vejo que o choque inicial foi apenas o começo de um despertar necessário que, apesar da dor, me permitiu finalmente conhecer-me por completo.